Preparem-se, caros sportinguistas, porque aquilo que vos vamos revelar hoje pode mudar completamente o rumo do ataque do Sporting para a nova época. Há movimentações intensas nos bastidores de Alvalade, contactos discretos, trocas de mensagens e reuniões confidenciais a decorrer a um ritmo frenético. A pré-época mal começou e já se sente o cheiro da revolução. Rui Borges, determinado em deixar a sua marca no leme dos Leões, está a desenhar um plano ambicioso para dar ao plantel uma nova alma ofensiva. E um dos alvos em cima da mesa é, sem margem para dúvidas, um verdadeiro golpe de teatro no mercado nacional. Antes de continuarmos, não te esqueças de subscrever o canal Notícias e Rumor do Sporting e ativar o sino das notificações para não perderes nenhuma reviravolta. E claro, deixa a tua opinião nos comentários. Será este o reforço que os verdes e brancos precisam? Tudo parece indicar que o treinador leonino está disposto a ir mais longe do que muitos imaginavam, mesmo que para isso tenha de bater o pé à estrutura diretiva. E isso levanta uma questão muito sensível. Até que ponto Rui Borges terá liberdade para fazer as escolhas que considera mais adequadas ao seu modelo de jogo? As ideias do técnico têm sido bem recebidas pelos adeptos, mas dentro da administração liderada por Frederico Varandas, nem todos partilham do mesmo entusiasmo. Há dúvidas, receios e até resistências internas quanto a uma potencial chegada que, embora mediática, não convence todos os setores da estrutura. O nome do jogador está a gerar um autêntico burburinho em Alvalade e promete dividir opiniões nas próximas semanas. E sim, estamos a falar de Jota Silva, o extremo português que se destacou no Vitória de Guimarães e que atualmente tenta impor-se no competitivo plantel do Nottingham Forest, na Premier League. Depois de uma época marcada por intermitências e oportunidades escassas em Inglaterra, Jota começa a ponderar seriamente um regresso ao futebol português. E não se trata apenas de uma questão de minutos em campo. O internacional português tem o sonho bem vivo de regressar às opções de Roberto Martínez para a seleção nacional. Para isso, precisa de protagonismo, regularidade e visibilidade, ingredientes que, neste momento, o Sporting parece disposto a oferecer, ou pelo menos, o seu treinador. Rui Borges vê em Jota Silva não apenas um extremo rápido e desequilibrador, mas também um jogador com perfil tático versátil, capaz de atuar em várias zonas do ataque e de dar profundidade ao flanco direito, onde o Sporting procura soluções desde a saída de algumas peças-chave no mercado passado. A capacidade de desequilíbrio no 1 contra 1, a inteligência nas movimentações sem bola e a intensidade com que ataca os espaços são qualidades muito valorizadas pelo técnico. Contudo, nem tudo são rosas. Há vozes internas que temem que o regresso de Jota a Portugal, mesmo que por empréstimo, não garanta o impacto imediato que a equipa precisa nesta fase decisiva da reestruturação do plantel. O cenário complica-se ainda mais quando se olha para o aspecto financeiro da operação, e este poderá mesmo ser o grande travão à tão desejada investida do Sporting por Jota Silva. Apesar da boa vontade demonstrada pelo jogador, que vê com agrado um regresso temporário ao seu país natal, a intransigência do Nottingham Forest está a colocar em risco a concretização do negócio. O clube inglês, que investiu significativamente na contratação do extremo português, não está disposto a libertar o atleta sem garantias sólidas de retorno financeiro. Segundo informações que circulam nos bastidores da Premier League, os dirigentes do Forest querem assegurar, desde já, uma cláusula de compra obrigatória no final do empréstimo, com valores que rondam os 8 a 10 milhões de euros. Para um jogador que não é titular indiscutível em Inglaterra e que ainda não provou totalmente o seu valor num contexto de alta exigência como o de um candidato ao título, esta exigência está a ser vista em Alvalade com enorme desconfiança. Na estrutura do Sporting, o debate está aceso. A administração liderada por Frederico Varandas e o departamento financeiro do clube têm sido particularmente cautelosos nas últimas janelas de transferências, tentando equilibrar a ambição desportiva com responsabilidade orçamental. O plantel atual foi construído com um misto de experiência e juventude, evitando compromissos de longo prazo com jogadores cujos retornos desportivos e financeiros não fossem previsíveis. Neste contexto, a ideia de assumir uma cláusula de compra obrigatória por Jota Silva, um jogador que, embora talentoso, ainda está longe de ser uma certeza absoluta, não encaixa no modelo atual de gestão. A relutância aumenta ainda mais quando se recordam alguns episódios do passado recente, em que o clube ficou preso a contratos pesados com jogadores que não corresponderam às expectativas, acumulando custos que afetaram a flexibilidade financeira da SAD. Para Rui Borges, no entanto, a visão é diferente. O técnico acredita firmemente que Jota Silva é um talento pronto para explodir num contexto certo e que Alvalade poderá ser o palco ideal para essa afirmação. Argumenta que, com a confiança do treinador, uma estrutura sólida por trás e um sistema tático que valoriza as suas características, o extremo português pode transformar-se rapidamente num dos jogadores mais influentes do campeonato nacional. Ainda assim, Borges sabe que convencer a direção a avançar para um compromisso financeiro desta dimensão será tudo menos fácil. Apesar das reservas da estrutura diretiva, a insistência de Rui Borges é vista por muitos como uma prova de personalidade do treinador, que não quer apenas ser um mero gestor de recursos, mas sim o arquiteto de uma equipa competitiva à sua imagem. Nos últimos dias,
Fontes próximas do clube confirmaram que houve pelo menos 2 reuniões entre o técnico e a equipa de scouting para analisar detalhadamente os dados de rendimento de Jota Silva nas últimas épocas. Foram revistos jogos do Vitória SC, analisadas performances na Premier League e até consultadas estatísticas avançadas que apontam para um jogador em clara evolução. Mas há um outro detalhe que poderá ser decisivo neste processo. O próprio Jota Silva já terá feito chegar a sua vontade de jogar de verde e branco a elementos do seu círculo próximo. Segundo rumores vindos do meio futebolístico nacional, o extremo já confidenciou a amigos próximos que vê no Sporting uma plataforma ideal para relançar a sua carreira e recuperar o entusiasmo perdido nos relevados ingleses. Além disso, a ideia de disputar competições europeias e de lutar por títulos nacionais pesa muito na balança emocional do jogador, que sente que pode dar um salto qualitativo ao voltar à Liga Portuguesa num clube da dimensão dos Leões. Entretanto, na SAD leonina o clima é de indecisão. Enquanto Rui Borges continua a pressionar pela contratação, há quem defenda que o clube deve apostar em jovens da formação ou em alvos alternativos com maior margem de valorização. O argumento é claro: investir num jogador emprestado, que poderá sair ao fim de um ano, não se enquadra na política de sustentabilidade financeira e desportiva delineada para os próximos anos. A questão levanta uma nova discussão sobre o equilíbrio entre resultados imediatos e o desenvolvimento sustentado do plantel principal. Apesar das divergências, ninguém nega que o dossiê Jota Silva está longe de estar encerrado. Pelo contrário, os próximos dias poderão ser determinantes para desbloquear ou enterrar de vez a negociação. Há movimentações a decorrer em várias frentes: empresários, intermediários, membros da equipa técnica e até antigos companheiros de equipa de Jota estão a ser envolvidos neste complexo xadrez. A decisão final poderá depender de pequenos detalhes, como a forma como o jogador encara a pré-temporada em Inglaterra ou a disponibilidade de outras opções no mercado para o clube de Alvalade. No seio da massa adepta sportinguista, as reações são mistas. Há quem veja em Jota Silva um reforço com ADN leonino, um jogador combativo, irreverente e com margem de crescimento. Outros, porém, questionam se ele terá a maturidade suficiente para aguentar a pressão de representar um dos 3 grandes, sobretudo num clube onde a exigência é máxima e o espaço para erros é mínimo. O debate promete intensificar-se à medida que surgirem novas informações, com as redes sociais a fervilhar de comentários, especulações e até montagens com o jogador já vestido de verde e branco. Curiosamente, esta possível contratação vem também lançar um novo olhar sobre o estilo de jogo que Rui Borges pretende implementar. Ao contrário do que se previa, o técnico parece inclinado a apostar num modelo mais vertical, mais direto e com maior presença de jogadores rápidos nas alas. Nesse sentido, Jota Silva encaixaria como uma luva, podendo até alternar entre as posições de extremo e avançado móvel, consoante as necessidades da equipa. Essa polivalência agrada ao treinador, que quer construir um plantel capaz de se adaptar a diferentes contextos e adversários, tanto a nível interno como nas competições europeias. Ainda que o nome de Jota Silva esteja longe de ser consensual dentro da estrutura, a verdade é que a pressão mediática e a expectativa criada em torno do jogador começam a ter peso. Alguns membros da direção admitem, em privado, que a contratação poderia ter um efeito galvanizador nos adeptos e na imprensa desportiva, ajudando a criar um novo ciclo de entusiasmo à volta do projeto de Rui Borges. No momento em que o clube quer afirmar-se como candidato ao título, cada detalhe conta, e a chegada de um nome conhecido do futebol nacional pode fazer toda a diferença. Entretanto, o próprio jogador mantém um silêncio estratégico. Não tem feito comentários públicos, nem reagido aos rumores que circulam. Mas nas redes sociais, os sinais são subtilmente reveladores. Deixou de seguir contas associadas ao Nottingham Forest e começou a interagir com páginas ligadas ao futebol português, incluindo algumas que frequentemente partilham conteúdos sobre o Sporting. Nada disto é por acaso, e quem conhece os bastidores do futebol sabe que pequenos gestos podem esconder grandes decisões por trás das cortinas. Em Inglaterra, os jornais desportivos também já começaram a dar eco da possível saída de Jota Silva. O Nottingham Forest, que está a reformular o seu plantel para a nova temporada, não considera o extremo uma peça fundamental e poderá estar receptivo a emprestá-lo, desde que se sintam salvaguardados financeiramente. Com a Premier League cada vez mais exigente, muitos clubes ingleses preferem colocar os seus jogadores em ligas onde possam brilhar e valorizar-se, e o Sporting surge como uma montra europeia de excelência. Nas próximas semanas, tudo poderá mudar. Uma chamada, um jogo-treino menos conseguido, uma lesão inesperada ou até uma reviravolta de mercado poderão desbloquear o processo. Até lá, Rui Borges continua a sonhar com Jota Silva no corredor direito de Alvalade, enquanto a direção avalia, pondera e hesita. Uma coisa é certa, os Leões estão atentos e prontos para agir se surgirem as condições ideais. Mas até lá, o suspense continua. E vocês, sportinguistas, o que acham desta possível contratação? Acham que Jota Silva seria uma mais-valia para o Sporting? Deixem a vossa opinião nos comentários. E claro, não te esqueças de subscrever o canal Notícias e Rumores do Sporting e ativar as notificações para estares sempre a par das últimas novidades. O mercado está ao rubro e tudo pode acontecer. Fica atento,
porque as próximas semanas prometem ser absolutamente decisivas para o futuro dos Leões.